Iniciando mais análises, fala comigo, Eduardo. Vou analisar as principais notícias do Flamengo nos principais sites do Brasil. Vou utilizar o Lance para fazer a análise do dia de hoje. Vamos à primeira notícia. O Flamengo tem má notícia antes do duelo com o Estudiantes pela Libertadores. Não vai contar com o Eric Pulgar, reportagem fala do Eric Pulgar. Eu criei assim, momentos. Acho que o momento é Everton está melhor do que o Pulgar. Pulgar é o jogador lá pro final do ano. Acho que quando o Flamengo vai precisar mais do Pulgar, do Jorginho, desse time que jogou praticamente contra o Atlético Mineiro, acho que é o time titular. Rose, Faera, Léo Ortiz, Léo Pereira, Alexandro, Pulgar, Jorginho, Arrascaeta, Prata, Lino e Pedro. Acho que esse time é o titular. Claro que pode chegar a reforço, Luiz Henrique, perdão, é melhor que o Prata, que chegar aumenta o nível, mas o momento o Prata é excelente, não quero anular isso não, tô falando qualidade, você vê que há diferença, um pouquinho de diferença, mas a parte defensiva do Prata é melhor do que o do Luiz Henrique, então Jardim vai ter que escolher esse quesitos. Mas esse time jogou contra o Atlético Mineiro com a entrada do Pulgar no lugar do Everton Araújo, é o time titular do Jardim. Então, lá no final do ano, esses jogadores têm que estar 100%. O Flamengo ele está usando os jogadores que tem, fazendo rodízio quando pode fazer rodízio, mas lá no final do ano, quando tem final da Copa do Brasil, tem final de Libertadores, tem finalzinho do Campeonato Brasileiro, ali ele vai precisar desses 11 jogadores aí, que deve ser fundamental para o Flamengo sair com os títulos que merece. Além do Mundial Interclube, acho que é o principal quesito que tem que ter, principalmente você tem a Arrascaeta e Bruno Henrique ali, cara que conquistou tudo pelo Flamengo. Um único título que o Flamengo não tem é o Intercontinental. Então, esses dois jogadores principalmente tem que correr atrás desse título para o Flamengo. Vamos para mais notícia. Everton Araújo eleva nível e cria problema para Jardim no Flamengo. Isso aí, e é isso que eu tô falando. Se você contrata o Luiz Henrique ali pro lugar do Prazo, eleva o nível. E essa tem que ser sintonia. Com ali na volância ali, tem 6 volantes ali que aumenta muito o nível do Flamengo. Então é esse momento que o Flamengo tem que fazer esse trabalho, contratar jogadores para posições cruciais, jogadores de altíssimo nível, para vir e aumentar a competição. Pode ver que Paquetá gastou 45 milhões e ainda está ali tentando buscar a sua vaga entre os titulares. Samuel Lino chegou ano passado, também não conseguiu render aquilo que esperava. Então, o Flamengo gastou 25 milhões. Então, você traz um jogador, mas você aumenta o nível, a competição entre eles. Pulgar é um cara mais valioso que Everton Araújo, só que a fase do Everton Araújo está excelente. Por outro lado, eu torço para essa fase do Everton Araújo, mas eu torço para que no meio do ano ele seja vendido. Ah, mas como vai vender um jogador importante como ele? Eu acho que ele precisa sair do Flamengo, desenvolver seu futebol lá na Europa, depois retornar assim como veio Paquetá. Eu acho que é esse o mecanismo que o Flamengo tem que fazer em relação aos jogadores da base. Você põe, vitrine ao jogador, põe ele ali para render seu futebol, claro que o treinador trabalha a peça ali para conseguir ter seu alto rendimento, como o Alan que entra e sai, mas uma hora o Alan vai firmar ali. E nessa hora que o Alan for firmar, é hora de vender ele. E a vez do Everton Araújo, acho que até o meio do ano ele tem que ir lutando. Aí pro gás, fica um pouquinho no banco, que o momento é do Everton Araújo. E ali no meio do ano, chegando a proposta, você vende ele, ganha uma boa grana em cima dele, que serve até para outras contratações, e torce para que ele
consiga render lá no futebol europeu. Se você pegar Paquetá, ele foi pro Milan, no Milan ele não rendeu. Foi pro Lyon, jogou futebol altíssimo. Aí chegou na Inglaterra lá e retornou ao Flamengo. E eu espero ver esse mesmo processo com todos os jogadores. O Matheus Gonçalves foi campeão da Champions do Oriente lá, da Ásia, a Champions da Ásia. Então mostra que daqui a alguns anos ele pode retornar, fazer a função do Arrascaeta que deve aposentar. É esse pensamento que a gente tem que ter em relação aos cria. Vinícius Júnior, sonho nosso de retornar ao Flamengo. Então vai ter um momento para que esses jogadores retornem e com toda a glória voltando o bom filho retornando a casa. Esse é o pensamento que eu tenho em relação a esses jogadores da base. Mais notícias do Flamengo. Flamengo tem Leonardo Jardim, souber a melhor sequência de Felipe Luiz no clube. Vamos lá. Felipe Luiz o Flamengo fez muita coisa. O Flamengo vinha de anos trocando treinadores e não conseguia firmar um treinador. Felipe Luiz conseguiu chegar ao Flamengo, se firmar, fazer um trabalho fantástico. Só perdeu os dois mundiais, o Mundial de Clubes e o Intercontinental, na disputa de pênalti com o Paris Saint-Germain. Então, onde ele não teve, na parte técnica ali, tática, ele conseguiu levar o time. O problema foi na penalidade, aí é o jogador que é responsável por fazer a cobrança. Mas a parte tática ele foi bem. Qual é a diferença de Leonardo Jardim para o Felipe Luiz? Acho que o Felipe Luiz entrou no comodismo. O time já jogava aquele mesmo futebol, daquela mesma maneira, e os times adversários estudavam o Flamengo. Não tinha como ele criar nada. Assim, os caras sabiam os movimentos do Flamengo. O que o Leonardo Jardim fez? Começou a dar novas movimentações. Prata com o Felipe Luiz é a 9, passou a ser um ponta que arrebentou com o Atlético Mineiro. Samuel Lino vai ser uma função mais aberta, mais aguda pelo lado esquerdo. Começou a jogar mais próximo do Arrascaeta e do Pedro, fazendo uma movimentação melhor. Pode ver no gol do Prata, é ele que sai da ponta esquerda para o meio, recebe a bola, passa para o Prata, Prata parte para cima, pega o time do Atlético se recompondo, faz a costura, vai costurando de um lado para o outro, abre o espaço, chutou lá no canto. Então movimentações que acabam fazendo com que o time adversário se perca na marcação, não sabe como marcar o Flamengo. E quando cai no comodismo, não, esse time que é meu time titular vai ganhar pela qualidade dos jogadores, não ganha. O time adversário estuda muito bem as movimentações, passa o tempo estudando as movimentações do Flamengo, por isso o Flamengo tem que sempre se reinventar a cada jogo, e por isso eu acho a ideia dele mudar o time de um jogo para outro excelente, mudar uma peça ou outra ali, para quebrar o estudo do time adversário sobre o Flamengo. Eu acho. Esse é o trabalho que tem que ser do Flamengo, e o Leonardo Jardim estava sendo muito bem feito. Mas Felipe Luiz, com todo o respeito da nação, acho, mas da minha parte tem todo o respeito, que fez um trabalho fantástico desde a base, soube esperar, foi vencendo ali na base, assumiu o time profissional, ganhou tudo, e um momento de interferência, perdendo 2 títulos, acabou fazendo ele rodar. Mas o Leonardo Jardim está fazendo um bom trabalho, a gente não está também todo mérito. Até eu essa semana brinquei, comentando alguns comentários, falando que o Mister voltou, que o trabalho dele está sendo qual do Jorge Jesus, movimentação muito intensa, toque de bolas rápidos, que envolve a marcação adversária. Vamos para mais notícia. Palmeiras lidera ranking por vaga na Copa do Mundo de clube, e Flamengo está confirmado. É isso aí. O Flamengo ganhou a Libertadores, já foi confirmado no Mundial de Clube. Acho que esse Mundial é mais legal do que as seleções.
Eu acho que, sim, seleções já teve sua época. Eu acho que o povo brasileiro está meio contrariado, não consegue achar um ídolo. Eu peguei 94, peguei os anos de Ronaldo ali, 94, 98, 2002, 2006. É, eu via mais alegria do povo indo pra rua para comemorar. Hoje acho que o Mundial de Clubes que eu vi ano passado foi mais alegre, mais feliz. Cada clube, cada torcida torcendo pro seu clube, acho que foi mais gostoso de torcer. Mas esse ano tem Copa do Mundo, posso estar enganado, acho que ainda falta que a mobilização, que a alegria que tinha antigamente, enfeitar a rua, pintar a rua, fazer aquela festa, reunir os amigos. Não vejo mais na seleção brasileira, vejo mais para os clubes. Vamos para mais notícia. Que avalia o momento de Arrascaeta no Flamengo. Eu creio que a Arrascaeta está vivendo seu grande momento, sua grande fase no Flamengo, achando seu espaço, achando as movimentações, sabendo jogar com o Bruno Henrique, sabendo jogar com o Pedro, sabendo jogar com um time mais técnico, um time mais veloz, com tem Prata e Lino. Então ele conseguiu fazer a leitura de cada jogador e acho que o trabalho de Leonardo Jardim ajudou essa movimentação. Entrando na área com 9, você vê aquele gol que ele fez de cabeça. O Pedro iniciou a jogar tocando pro Prata, Prata tocou para trás, ela cruzou e o Arrascaeta, que tinha que ter preparado o início da jogada pro Prata, se colocou como 9. E Pedro, que fez a jogada, veio com camisa 10 atacando a bola. Para ver que no lance ali, quem inicia o passe pro Prata é o Pedro, e não o Arrascaeta, e o Arrascaeta coloca como 9. Isso aí é leitura de jogo que o jogador tem que ter, e a Arrascaeta tem muito bem essa leitura. Vamos mais notícia. Redes sociais do Flamengo fia moral de provocação. Eu acho que é legal isso. Eu não creio provocação marcou a história do futebol brasileiro. Teve muitos episódios de provocações no passado que trazer torcida para o estádio, vou colocar assim, porque é nessa onda que a torcida faz. Eu lembro de uma final do Carioca que o Eiko falou que tinha comprado o chopp para comemorar a vitória do Vasco sobre o Flamengo. Aí o Jean meteu 3 gols. Aí a torcida começou a cantar a música zoando o Vasco. Aí, seu chopp eu vou beber. Achei assim, isso aí enriquecia muito o futebol na questão provocação fora de campo. Hoje em dia tem a parte da violência, o cara não aceita acusação, mas acho que isso aí é sadio quando a pessoa sabe brincar. Páscoa, quando um time metia uma goleada, fala, toma chocolate aí, toma chocolate. Acho que marcou muito essa coisa de brincadeira, de zoação. Vamos para mais notícia. Flamengo supera a marca de 1 milhão de torcedores em 2026. Veja os maiores públicos. Com certeza o Flamengo está entre esses que elevam o ranking do Flamengo a 1 milhão, mas o importante é a questão da finança de bilheteria. Acho que ajuda o clube demais. O Flamengo ter esse lucro com bilheteria. Eu creio que exigente da bilheteria, na minha opinião, na minha avaliação, na minha análise, tinha que guardar esse dinheiro da bilheteria para usar para construir estádios. Acho que o Flamengo não já consegue, com patrocínio da camisa, pagar os jogadores. Com venda de jogadores, o Flamengo consegue ter grana para contratar novos jogadores. Por isso que eu acho que a saída do Everton Araújo é importante. E outro quesito também
a bilheteria, sócio-torcedor, tinha que ser direcionado para a construção do novo estádio, para ser um fundo ali, deixar guardando dinheiro, para quando iniciar o Flamengo não precisar é, é, de investidor para construir o estádio. O Flamengo construir com sua própria grana, com a sua própria torcida, construir o estádio. Acho que isso aí é vitorioso demais. Acho que eu esteja o torcedor orgulhoso falar que não precisou de ninguém e foi a torcida que bancou o estádio. Acho que também pode ser um marketing muito positivo para o Flamengo trabalhar esse aspecto com a torcida da construção do estádio. Por que o Flamengo tem que ter um estádio? Eu creio que tem jogos é, que não traz tanta torcida assim, rivalidades, que precisa ser um estádio do Flamengo, só a torcida do Flamengo, não levar para levar para uma cana escassa com mais rivais, por ser um estádio histórico, levar esses jogos e o gramado também, para mim, ia ter um gramado só para os jogadores do Flamengo. Acho que o Flamengo tem sim que construir seu próprio estádio, esquecendo essa provocação que não tem estádio, mas ter seu próprio estádio é algo que vai ser muito mais lucrativo para o Flamengo. Pelo projeto, vai ter shopping center, hotel, coisas assim que enriquecem cada vez mais o Flamengo na parte financeira. Vamos ver qual vai ser o trabalho dessa diretoria. Estou gostando até agora. Tá fazendo as escolhas certas e esperar todo o sucesso do Flamengo. Essa é a análise Fla comigo, Eduardo. Usei o site Lance. Entre lá, leia a notícia, crie a sua opinião, faça a sua análise. Até amanhã, falando mais sobre o nosso Flamengo.